Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu quero orar em seu favor em momento de oração, mas antes de orar, eu quero começar essa mensagem lendo o texto que está em Salmos, no capítulo 23, no versículo 4. Diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha, eu sei que a maioria das pessoas, a maioria de nós não estamos preparados para lidar com as perdas da vida. Só que nós precisamos aprender a perder sem se perder. Quantas pessoas perderam e se perderam? Perderam a cabeça, perderam as esperanças, perderam as forças. E hoje elas estão literalmente prostradas, caídas, entregues ao desânimo, a uma depressão, querendo morrer, tirar a própria vida, por acreditar que não é possível elas se levantarem, reconstruírem, recomeçarem as suas vidas. Não se culpe pelas coisas que você não sabia ontem e hoje você sabe, porque provavelmente, se você soubesse, você não teria cometido os erros que cometeu. Não se culpe pelas coisas que você perdeu. Tem coisas que nós perdemos e nós não aceitamos, nós não sabemos lidar com essas perdas. Mas essas perdas, de alguma forma, elas trouxeram um benefício. Elas nos ensinaram lições. Elas nos aproximaram de Deus, de pessoas e de coisas que antes nós estávamos distantes. Você quer ver só um exemplo? Se você não tivesse caído, provavelmente você não conheceria esse Deus tão poderoso que levanta. Se você não estivesse enfraquecido, você não conheceria esse Deus que dá força. Se você não estivesse com a sua vida em pedaços, em cacos, você jamais se chegaria a esse Deus que reconstrói vidas. Se você não estivesse perdido, você jamais encontraria o Deus da tua salvação. Então, as perdas, de certa forma, elas nos trazem benefícios quando nós imprimimos um olhar para elas diferente. Quando nós olhamos e buscamos aprender com essas perdas. Então, aprenda com elas. De repente, você está aí agora me ouvindo, me assistindo. Você perdeu um relacionamento, você perdeu uma empresa, perdeu um emprego agora, recentemente. Você está passando por uma situação difícil, não desanime, não se entregue à tristeza, não faça, pelo amor de Deus, uma besteira de tirar a sua vida, não se entregue a essa depressão, a essa tristeza, não faça isso não. Pelo contrário, se levante, busque a Deus, busque a força dele, ele vai fortalecer você. Há inúmeras pessoas que nós aconselhamos que quando perderam um relacionamento, enfrentaram uma traição, essas pessoas estavam tão quebradas, tão destruídas, que elas não acreditavam mais na felicidade amorosa. Elas acreditavam que era o fim, que não havia mais solução para elas, que não era possível elas serem felizes. Mas essas pessoas encontraram o amor, reconstruíram as suas vidas, e hoje tem uma família linda, maravilhosa, que serve de referência para outras famílias. Quantas pessoas quebraram uma empresa, chegaram literalmente na miséria, endividadas, sem ter até o que comer. E essas pessoas hoje estão prósperas, mudaram de vida, uma luz se acendeu, receberam uma direção, mudaram as suas vidas completamente. Então aprenda com as suas perdas. Muitas vezes nós vamos perder os nossos sonhos e Deus vai permitir que isso aconteça para que os sonhos dele se cumpram na nossa vida. Foi exatamente o que aconteceu com José. Você provavelmente teve os seus sonhos na infância. O sonho de ser médico, de ser um astronauta, de ser um veterinário, você gostava muito de animais, brincava com os animais, e você dizia para sua mãe assim: eu vou ser veterinário, e vou ser médico,
Você é um jogador. Eu, por exemplo, tinha o sonho de ser jogador de futebol. Então, todos nós tínhamos os nossos sonhos na infância. Sonhos que pareciam até brincadeira, né? As pessoas riam, o pai, a mãe riam quando nós contávamos os nossos sonhos, não é mesmo? E hoje você está aí agora, você está vivendo um outro sonho, você está feliz, está numa situação muito melhor. Por quê? Porque os sonhos de Deus são maiores, são melhores do que os nossos. Então, não desanime, não desista, não. José passou por isso também. José teve o seu sonho de infância interrompido, assim como nós tínhamos muitos sonhos na nossa infância, sonho de ser jogador de futebol, sonho de ser astronauta. A gente tinha tantos sonhos, José também tinha. Ele viu o seu sonho ser interrompido não por uma decisão dele, mas pela decisão dos seus irmãos. Às vezes o seu sonho foi interrompido não pela sua decisão, mas pela decisão de alguém, pela decisão dos pais, pela decisão do marido, da esposa, ou uma situação inesperada que aconteceu, e o seu sonho foi interrompido, assim como o de José. Só que os sonhos de Deus são maiores e são melhores, e os sonhos de Deus se cumpriram na vida de José, e certamente vão se cumprir também na sua vida, se você perseverar e confiar nele. É momento de oração, vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta pessoa, meu Deus, que teve o seu sonho interrompido, seja por ela mesma, seja por uma decisão de alguém, e ela está agora, meu Deus, passando por uma situação difícil. Ela perdeu as esperanças, depois que perdeu o relacionamento, depois que perdeu o casamento, depois que ela passou por uma situação que ela não esperava, meu Deus. Ela foi traída, ela foi passada para trás, e ela agora está em pedaços, meu Deus, caída no chão. Ela se entregou, se jogou a uma depressão, a uma tristeza profunda. Há quem esteja agora, meu Deus, me assistindo, me ouvindo, pensando até em fazer uma besteira, tirar a própria vida. Não permita, Senhor, que isso aconteça, mas mova a tua mão de poder para tirar esta pessoa do chão, para livrá-la dessa depressão, dessa angústia, dessa tristeza, desse vazio dentro da alma dela, meu Deus. Que ela receba forças para se levantar e lutar, que ela tenha paz no seu coração. Meu Deus, tira toda essa ansiedade, essa preocupação, esse sentimento de culpa que destrói ela ainda mais. Livra esta pessoa, meu Pai, dê forças para ela. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, creia, dias melhores virão. Sonhos de Deus são maiores do que os teus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e eu te espero na próxima oração.